você atender um paciente com conjuntivite. Outra coisa é você atender um paciente que vai com glaucoma e com a questão de uma retinose pigmentar. Então, ali vai ter já a questão do fígado alterado, uma deficiência de essência. Então, nesses casos, eu pego a síndrome, mas não fico só na síndrome. Tá? Eu pego outra também, canais, mas ali a síndrome vai ser importante nesse caso. Tá. O Fábio trabalha com a Microacupuncture 48, né? Que é uma metodologia aí, né, já implementada por grandes especialistas em oftalmologia, principalmente fora, né, Fábio? Se puder falar um pouquinho. Essa metodologia trabalha com síndromes? Como que funciona isso? Você faz um compilado das duas técnicas? Cara, essa técnica é até interessante porque, assim, ela surgiu quando você até fala do remédio, que sabe, a história do Viagra, né? O Viagra, os caras estavam fazendo ele pra questão arterial, né? Pressão arterial, Hipertensão pulmonar. hipertensão pulmonar, É mesmo? Sabia não. e perceberam que ele funcionava Para aquelas coisas. pra levantar, Pra né? fazer neném. O que acontece com a microacupuntura, né? Assim, em 1980 tinha um acupunturista lá na Dinamarca que ele tratava pacientes com artrite e artrose. Então, pacientes geralmente que têm artrite e artrose são pacientes já idosos. Pacientes idosos, muitos têm problema. Catarata, degeneração macular, glaucoma, tem ali alterado a sua visão, né? E esse paciente, esse acupunturista, ele agulhava muito a palma da mão e a sola dos pés. Ele colocava lá pontos onde a pessoa tinha dor, alguma coisa. E com o tratamento, passava-se assim, alguns ciclos de sessões, né? 3, 2 meses. Os pacientes retornavam falando, ó, a dor ainda eu tô, mas parece que eu tô enxergando melhor, voltei a dirigir, porque até uma questão da degeneração macular, a pessoa vai ter a visão central comprometida. Então, assim, com esse tratamento, ele mexe com os cones e melhora muito a visão central. Então, é uma coisa muito perceptível. Então, a pessoa fala, não, eu tô melhorando, não enxergava o rosto da minha esposa direito, e agora eu tô enxergando. Aí ele começou a estudar essa técnica. E funciona muito bem para as questões oftalmológicas, assim, de doenças de retina, de cristalina ajuda, mas uma questão de conjuntivite, ceratite, isso aí não adianta. Tá, mas nessa técnica tem síndrome? Bom, o Dr. Andy Rosenfarb, ele trabalha com um pouco de síndromes, Tá. tá? Ele não se orienta somente com a síndrome, mas ele vê Também. porque o fígado tá muito associado, cara. O fígado, ele tá muito associado com o olho, né? E ele trabalha muito com a questão do interior e exterior. Então, assim, a manifestação, a raiz é no fígado, mas a manifestação é no canal da vesícula. Então tem muito dessas coisas. Só pra comparar um pouco com o clássico, ele também vai associar rim ou não? Sim. Sim. Para entender, pessoal, tem o... Só pra falar, é que a essência se derrama nos olhos, então Sim. foi por essa pergunta. Se a gente pegar a questão dos olhos, tem gente que já perguntou para mim, mas a acupuntura trata o pessoal como um todo, tá? Mas se você pegar o olho, você vai começar a dividir ele como um todo também. Então, assim, lógico que tem a teoria das 5 rodas aí, mas tem outras teorias mais aprofundadas que o fundo do olho mesmo, eles vão dividir por 3 aquecedores. Então, a córnea, que é uma coisa mais superficial, vai estar relacionada com o pulmão. O cristalino vai estar relacionado com o baço. E a questão que a retina, que é lá no fundo do olho, do aquecedor inferior, vai estar relacionado com o rim. Então aí e o fígado como um todo, o olho ali. Tudo que afetar o olho vai estar, fígado e vesícula vai estar ali no meio. E é muito legal, os resultados são impressionantes. Posso Assim, pode, lógico. perguntar, e a técnica de agulhamento? É atribuído tonificação e dispersão? Ou é outro tipo de técnica, manipulações de agulha, Não. tipos de agulha, que eu já sei que você usa outros tipos? Não, por ser aí, é uma acupuntura até um pouco diferente, né? Porque a gente coloca a agulha, mas não estimula essa aí. Mas como eu falei, o Dr. Andy Rosenfarb, ele trabalha muito com a acupuntura também, a acupuntura tradicional, a acupuntura da medicina chinesa. Então ele fala, ó, se o fígado tá em excesso ali,
dá uma dispersada no fígado, vê se a vesícula, como é que tá. O VB37, que é um ponto aí principal, ele fala, ó, agulha ele pra cima em direção aos olhos e sempre tonificando. Se a pessoa tem uma deficiência, tem um frio ali, ele fala, ó, usa moxa no VB37. Então, assim, tem esse contexto. É uma coisa que você vai... Agregando. Você vai pegando seu conhecimento e você vai trabalhando. Muito legal, muito legal. Caramba. Quando você começou a mergulhar isso aí lá no ambulatório, o que mais te chamou a atenção em relação às técnicas de agulhamento ou a parte de diagnóstico, os resultados? O que te brilhou os olhos para chegar nessa parte de oftalmologia? E que dica que você dá para quem quer Sim, seguir essa essa parte de... Ó, uma dica que eu dou pra você que tá estudando acupuntura aí, lógico, você vai trabalhar como um todo, tudo você vai trabalhar como um todo, aquela conversa lá, mas se especifica em alguma área, cara. Se especifica, assim, em uma área, pega uma área e, meu, estuda, você vai ver que você vai desenvolver muito bem, tá? O que aconteceu? A literatura aqui de acupuntura oftalmológica no Brasil, tem um livro de um francês escrito em 1986, 86 mais ou menos. E você vê esse livro que eu tenho, ele é da edição de 88 e você não acha mais ele. E é um livro até bom, tá? Para algumas coisas assim, mas não tem muito aprofundamento. Então, quando chegava lá no ambulatório, um paciente com glaucoma, paciente com degeneração macular, e eu não conhecia essas técnicas que eu conheço hoje, o que a gente ia ficar? A gente ia ficar lá no VB20, ia ficar no VB37, alguma coisa do fígado, mas não é só isso, pessoal. Tem mais coisa para se aprofundar aí. O canal da bexiga mesmo, o canal da bexiga nasce nos olhos, né? O TA termina nos olhos. Então, assim, o da vesícula começa nos olhos. Então, tudo isso a gente tem que entender, os canais aí, o canal do fígado mesmo. O principal, ele não vai no olho, mas o canal interno, ele dá uma volta aqui no olho, ó. Então, se você não se aprofundar nessas coisas de canais, né, você não vai conseguir tratar. Isso não só essa patologia, acho que tudo. Ele também usa os vasos extraordinários, o Yin e o Yang Chalmai, ou você vê que ele tende a deixar isso mais de lado e mais os principais? Depende da patologia. Depende da patologia. Se a pessoa tem uma deficiência de Yang, tá? Se a pessoa tem uma deficiência de Yang, é muito usado o Yang Chalmai, o B62 com o B2. Ou, se a pessoa tem uma deficiência de Yin, olho seco mesmo, tem a síndrome, né, de olho seco, a gente trabalha o Yin Chalmai. Porque você pega o canal aí, eu falo de novo, pessoal. Revisem aí o canal aí, ó, o Yin Chalmai, tá? Pega o R6 lá, do R6 você vai ver que tem uma conexão com o B2. Então você tá levando o Yin pros olhos. Quando você coloca o R6, aí você pode complementar o quê? Com o baço 6, que é os 3 Yins da perna, e pega um outro ponto pro olho lá. Isso aí é um esqueminha mais ou menos básico. Posso puxar o gancho? Fazer aquele agulhamento que o Fábio faz, né, gente? Ó, vou abrir um parênteses. É bonito de ver, né? É bonito de ver. Eu já tomei. Eu vou até abrir um parênteses aqui pra contar essa história. Fabião falou assim, foi logo quando ele tava aprendendo, pra você ver como eu sou amigo. Aí ele falou assim, tu aprendeu umas técnicas de oftalmo, posso usar em você? Eu falei, claro, manda bala, né? Vai que eu volto a enxergar. Já economiza aqui uma grana. Aí beleza. Vamos fazer um teste? Aí botou um papel com umas letras aqui pra eu falar, pra cá, pra lá, pra cima, pra baixo. Aí sem óculos, óbvio, não enxergava nada. Aí ele fez técnicas de transfixação em todo o contorno do meu olho. Todo o contorno do olho. E aí ele fazia piada pra mim, e aí eu ia abrindo, fechando o olho, assim eu sentia as agulhas fazer isso aqui, ó. Olha que delícia. Aí depois agulhou palma de mão, agulhou a planta do pé que nem ele falou aqui. E assim... Animal, né? Uma habilidade. Porque assim, eu não deixaria qualquer um agulhar os meus olhos. Sim. Vamos ser sinceros aqui. E não dói. Não dói. Impressionante a mão que o cara aqui tem. Né? Desde 2015 eu agulho o olho. Então já tem até a prática já. Eu já sei até quando é possível você causar hematoma no paciente. Então, aí você avisa, Fabão? Aviso. Você falou, ó. Aviso. E eu falo pra vocês, ó. Um paciente, essa coisa que
que tem na medicina general, fala, ó, o baço controla o sangue dentro dos vasos. Cara, essa região aqui, o alemão, sabe? Essa região é muito vascularizada. Sim, sim. Se o cara tiver uma deficiência forte do baço ali, meu, Vai começar é- batata. pode ser qualquer um que for agulhar ali, 70, 80% de você causar um hematoma ali. Então tem que tomar cuidado, tá? Fazer os Tem, agulhamentos. tem até as técnicas para tirar a agulha, ficar, Uhum. mas mesmo assim, você precisa tomar cuidado no agulhamento e na agulha, no tamanho da agulha, tudo isso. Ô, Fábio, o que eu acho interessante nesse contexto de oftalmologia, que para algumas doenças, como por exemplo retinose pigmentar, algumas patologias, a medicina ocidental ela encontra um limite, né? O paciente ele submete a uma série de tratamentos, né? Aí já teve uma resposta satisfatória, ou uma resposta parcial, e acaba esgotando as possibilidades, né? E você pega alguns casos de pacientes que já submeteram a uma série de tratamentos e já tá no limite ali, não tem outro recurso, né? Aí eles vão procurar a acupuntura oftalmológica como modalidade de tratamento. Sim. E como que é isso? Fala um pouquinho Cara, pra gente. geralmente, eu acho isso muito assim, legal. o pessoal procura, né, no mundo inteiro, o que acontece? Retinose pigmentar, tá, pessoal? Uma doença, assim, ela é rara, mas em torno de 100 mil brasileiros tem retinose pigmentar hoje. Então, mas é considerado uma doença rara porque somos 230 milhões, né, de pessoas. Assim, a retinose pigmentar é uma doença hereditária que começa a dar os primeiros sinais ali com 10 anos e começa a progredir, a pegar mesmo com 18, 20, mais ou menos ali, mas ela tem pessoas que começam a apresentar sinais e sintomas depois dos 30, mas a faixa mais ou menos é na parte da adolescência. Então Tá. ela vai começar a tropeçar nas coisas à noite, vai começar a bater, cair, não vai ver escada, e vai no oftalmologista primeiro, vai indicar um óculos. Vai no oftalmologista, aí vai colocar o óculos lá, não vai ter melhora. E como a piora ela é progressiva aos poucos, porque não é de uma vez, demora também para o oftalmologista chegar no diagnóstico de retinose pigmentar. Então, o paciente ele vai perdendo ali. E o que essa doença faz? Ela vai matando. A gente tem células fotorreceptoras na retina, tá? Células fotorreceptoras que são os cones e os bastonetes. A gente tem cerca de 175 milhões de bastonetes e os cones são 9, 11 milhões, assim, mais ou menos. Os cones ficam na mácula, principalmente na mácula, e os bastonetes toda na questão periférica da retina. Então, quando a pessoa perdeu a visão periférica, os bastonetes estão comprometidos. A pessoa tá com a visão central comprometida, é os cones, tá? E assim, a retinose pigmentar hoje tem vários estudos de célula-tronco, terapia genética, mas ainda está na fase dos estudos. Se um paciente procura um oftalmologista diagnosticado com retinose pigmentar, o máximo que o médico vai poder falar é dar algum suplemento de luteína, alguma coisa de vitamina A, e vai falar, ó, vamos fazer o teste genético e aguardar o que a gente pode fazer. E o paciente vai perdendo aí os cones e os bastonetes. Com essa técnica, o que acontece? Quando você coloca lá as agulhas, principalmente na palma da mão e na sola do pé, pode ser, é um pouco dolorido, mas não tem outra opção, tá? Não tem outra opção. O que vai acontecer? É como que essa técnica acordasse os cones e os bastonetes. Então lá, os cones e os bastonetes estão morrendo. Essa técnica vai lá e dá um chacoalhão. Dá uma sobrevida, né? Uma sobrevida. Então a pessoa consegue melhorar, principalmente a visão periférica, que tem aí cerca de 150 milhões de bastonetes, né? E quando a pessoa tem um problema na visão central, também melhora também as cores, percepção das cores, mas ela trabalha muito bem para a visão periférica. E a gente vê, aí tem muitos pacientes me procuram, tem comprovação científica? Não tem ainda, né? Não tem como a gente fazer um estudo. Aqui no Brasil, acho que sou o único doido que faça fui atrás disso aí.
Mas a gente vê melhor. Mas os fatos são os É, fatos. contra A gente fatos, vê melhora. Contra tem fatos, um não é argumento. Sim, são os Há uma pacientes. evidência. Há uma evidência. Né? É os pacientes que me O relatam. paciente, eu falo assim, o paciente é a sua evidência, né? Isso. Sim. Então quem quiser seguir na acupuntura oftalmológica é muito legal, mas é desafiante, porque vou colocar até vocês na roda aqui, porque tem outras doenças que afetam os olhos, que também pegam outra parte do corpo, igual eu vou puxar aqui. Doença reumatológica. Espondilite anquilosante, tá? 50% a 60% dos pacientes vão ter problema no olho, com uveíte. Mas antes da uveíte, vai afetar o quê? O sacro cóccix.